Não chega a ser um clássico. Seria muito exagerado dizer isso. Clássico de tricolores e tal. É um duelo, tá? É um confronto entre o tricolor das Laranjeiras e o tricolor do PC, jogo que vai ser realizado neste sábado lá no Maracanã, tá? Mas este confronto tem ganhado aí camadas diferentes, né? Camadas polêmicas, camadas de tensão, e a gente leva tudo isso para o campo. Tudo isso entra, o torcedor tem isso no seu imaginário, arbitragem, lances complicados, gols perdidos, enfim, tem história, tá? E aí Fortaleza vai lá tentar buscar mais uma vitória, seria sua sexta vitória fora de casa nessa Série A, mas diante de um adversário muito qualificado que é o Fluminense. Vou falar aqui um pouco sobre o histórico de confrontos das duas equipes, principalmente o histórico mais recente, e analisar um pouco a importância desse jogo deste sábado lá no Maraca. Você vai ver isso aqui no GT agora. Fortaleza e Fluminense é um tipo de jogo que não tem muito lastro histórico, né? Na Série A são apenas 18 partidas entre as duas equipes, 8 vitórias para o Fluminense, 6 vitórias para Fortaleza e 4 empates. Equilibrado, tá? 8-6. Se o Fortaleza ganha no Maracanã, já encosta ali e fica por uma, então é um confronto historicamente parelho, tá? A gente pode assegurar isso aqui sem sombra de dúvidas. Se você junta aí na Copa do Brasil, tem um empate, né, e uma vitória para o Fluminense. Então eles estão melhor aí. No total são 20 jogos só entre as duas equipes. É pouco aí do ponto de vista histórico. Mas muito me marca, tá? São 5 jogos na era Vojvoda. Tem em 2021 um empate e uma vitória para Fortaleza. Em 2022, uma derrota na Série A, uma derrota na Copa do Brasil e outro empate. Ou seja, uma vitória nossa, 2 derrotas e 2 empates nesses 5 jogos da era Vojvoda. Vou falar um pouco sobre esse recorte aqui, porque são jogos que estão mais frescos na nossa mente e tem mais a ver também com os times atuais, tá? Em 2021 ali, aquele primeiro turno, o Fortaleza estava voando, né? E todo mundo considerou empatar com o Fluminense dentro de casa como um tropeço. Lembro demais, o Caio Paulista abriu o placar e pouco tempo depois, acho que menos de 10 minutos depois, o Robson empatou. O Robson que estava voando de fazer gol ali na Série A pelo Fortaleza. O jogo de volta, ele representou a quebra de um tabu, né? Porque o Fluminense era um dos poucos times que o Fortaleza ainda não tinha vencido desde que voltou à Série A em 2019. Inclusive, não tem mais nenhum time nessa situação. Ganhamos de todos aí. O último era o Cuiabá, tá? Esse jogo lá do Maracanã, que foi o jogo já no retorno, foi um 2-0 para Fortaleza. No caso, 0-2, né? Algumas curiosidades nesse jogo. 2 gols de zagueiro, tá? A bola parada do Fortaleza ali teve uma hora que estava muito afiada, então teve gol do Tite, teve gol do Benevenuto e um lance que ficou fresco ainda na cabeça de muita gente, que é o Robson não, perdão, o Ronald tentando dar um chapéu ali dando, né, um chapéu no Fred, o Fred fica puto e quase rasga a camisa do Ronald ali. O Fred, inclusive, pegou gancho, né, depois daquilo dali e tudo mais. Esse ano tivemos uma derrota por 1-0, aquele primeiro turno irreconhecível do Fortaleza e uma partida cheia também de complexidades, né? O melhor jogador desse jogo foi o Fábio, goleiro do Fluminense. Ele pegou demais e fez muita cera também, muita raiva naquele jogo. Falha coletiva, né, no gol do Fluminense. Landázuri cabeceia para trás, Tite vai mal no lance, Max Wallace vai muito mal no lance também, e o João Pedro faz o gol, que foi o gol da vitória. Fortaleza chegou a empatar com o Moisés, mas aí acharam uma falta lá na origem da jogada
falta do Landázuri, gol do Fortaleza foi anulado. O Cano chegou a fazer um gol pro Fluminense, também foi anulado, tá? E para mim mal anulado, não estava impedido o Cano. E teve o lance também da polêmica do fair play, né? Do Moisés, que devolveu a bola. Teve torcedor que ficou puto, outros entenderam, deram razão, enfim, tem história aí. Na Copa do Brasil, o jogo aqui foi 1-0 pro Fluminense. O primeiro tempo do Fluminense foi excelente, mas no segundo tempo só deu Fortaleza. Acho até que a gente não jogou assim muito organizadamente, mas o Fortaleza criou. Teve bola na trave, teve um gol do Romero que foi impedido. Meu Deus do céu. Anular aquele gol de uma forma ridícula, assim, impedimento na régua, sabe? Se você for comparar com o que foi o jogo da volta, o Cano estava muito mais impedido, né? E valeu o gol. O jogo de volta foi marcado pela arbitragem, né? O Fortaleza chegou a fazer 2-0, virou o intervalo lá, ganhando por 2-0 e segundo tempo. Foi o que todo mundo sabe que aconteceu. Pênalti marcado, gol do Fluminense que era para ter sido anulado, não foi anulado, e eles chegaram ao empate e se classificaram na Copa do Brasil. Tudo isso a gente traz para esse jogo agora, tá? Pelo menos o torcedor traz. Não sei se o time vai levar. Gostaria que levasse, certo? Um pouco desse sentimento de indignação. Tomaram aquela vitória, vamos ganhar de novo lá. Porém, não dá para ter desespero, tá? O campeonato não acaba sábado. Eu sei que todo mundo tá com esse sentimento represado, mas o Fortaleza não deve jogar contra o Fluminense no Maracanã como se fosse a 38ª rodada e a gente tivesse que ganhar para escapar do rebaixamento. Não é a situação. Eu digo isso porque eu considero que um ponto lá no Rio de Janeiro já seria muito bom, tá? De repente, conseguir um empate contra o Fluminense, que é um time que está no quinto lugar, o Fluminense está brigando por título. Matematicamente está brigando para ser campeão. Acho que não vai chegar. Vai ser ali entre Palmeiras e Flamengo. Mas a diferença do Fluminense para o Flamengo é de 2 pontos. Né? Então não posso dizer que o Fluminense não briga pelo campeonato. Briga. Pelo menos matematicamente, briga sim. Então, não se afobar, fazer o melhor futebol que a gente fez esse ano, que foi um futebol mais defensivo, tentar não tomar gols, sair na boa para tentar marcar o nosso. Vencer, espetáculo. Né? Já supre os pontos perdidos contra o Botafogo aqui na última semana. Empate, para mim, tá muito bom também. Rodada seguinte tem Juventude, é um lanterna do campeonato, tem que pensar em ganhar lá. Aí sim, é um confronto direto que eu acho que a gente tem que ganhar, mas o Fluminense é um time da cabeça do campeonato, e aí qualquer ponto que você rouba, para mim já tá bom demais, ok? Então, Fortaleza tem que ter mente fria, tem que pensar na sequência de jogos, tem que pensar numa estratégia boa, não ser vazado no Rio de Janeiro. O Fluminense deve vir com força máxima, mas divide um pouco o foco. 4 dias depois, tem um jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Os jogadores vão estar com a cabeça onde? Tem que aproveitar também. Qualquer momento de desconcentração do Fluminense pode ser crucial para o Fortaleza ter um bom resultado lá, ok? Gostou desse vídeo, cara? Deixa o like, tá? Não gostou? Deixa o dislike, não tem problema. Inscreva-se aqui no GT. Todo dia de manhã tem vídeo e toda noite tem live. Tamo junto. Saudações tricolores. Valeu.